Olá, mulheres lindas e abençoadas! Hoje nosso tempo de palavra e oração será sobre um assunto que a gente ama falar, que é a nossa língua. Hoje a gente vai orar especificamente sobre a gente aprender a refrear a língua. Tem um versículo muito poderoso que fala sobre isso. Ele diz assim, olha, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz assim: Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentira. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Você quer que o rosto do Senhor esteja contra você ou a favor de você? Eu não sei você, mas eu quero que o Senhor esteja me vendo e que os olhos do Senhor estejam a favor da minha vida. Então, muitas vezes a gente até não entende, né? Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Por que muitas vezes eu tenho orado, tenho pedido, mas não sou ouvida, não sou atendida? Mas esse versículo é uma revelação que como o Senhor, Ele resiste à pessoa que é má. A pessoa que fala maldades, né? Existe um poder na nossa língua, gente, e nós temos que aprender a controlar. Nós temos que aprender a refrear a língua, a frear as nossas palavras, né? Às vezes a gente está em uma roda de conversa e a gente quer falar mal de alguém, a gente quer expor alguém, né? A Provérbios vai falar que a fofoca é como doces bocados. Ele está dizendo que sim, nós gostamos de fofoca. A gente gosta de saber da última notícia, a gente gosta de saber por que aquele casal se separou, por que aquele empresário lá faliu, o que aquela pessoa lá fez de errado. A gente gosta de saber da vida dos outros, mas eu quero dizer para você hoje, aprenda a ser uma pessoa bondosa e não má. Porque a maldade, ela está nesses detalhes. Às vezes a gente olha e diz assim, mas eu não sou uma pessoa má. Será que não somos mesmo? Será que a gente não tem, de fato, né, exercido a maldade em momentos que a gente nem percebe? Será que às vezes a gente vai lá no salão fazer o cabelo, vai fazer a unha? Será que num almoço de domingo com a família, a gente não está falando mais do que devia? A gente não está lá falando mal do outro, falando mentiras às vezes, falando inverdades, né? Tem até uma coisa que todo mundo fala e todo mundo ri, quem conta um conto aumenta um ponto. Não, gente, todas as vezes que você aumenta um ponto, todas as vezes que você aumenta uma história, ou que você fala aquilo que você não sabe, isso é uma mentira. E a palavra fala, se você quer viver dias felizes, refreia a sua língua de falar maldades e de dizer mentiras. Todas as vezes que a gente vai confirmar um assunto, a gente vai falar da vida de alguém, eu acho que aquela pessoa comprou um carro porque andou fazendo coisa ilícita. Você tem certeza disso que você está falando? Ou você está inventando uma história? Aquela pessoa lá, nossa, ela enriqueceu tão rápido, será que ela não está fazendo? Então a gente às vezes está colocando dúvida no coração das pessoas, a gente está falando mal dos outros e a pessoa está lá inocente e ela nem imagina que você está lá por trás, fazendo fofoca, levantando calúnia, falando aquilo que não deve. Isso é tão perigoso porque nós temos a oportunidade de exercitar o bem, de fazer o bem às pessoas e às vezes estamos fazendo mal. Às vezes nós estamos caluniando a vida de alguém, estamos falando mal de alguém e estamos falando mal de quem o Senhor ama. Estamos falando mal de um filho, de um servo do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus me livre de eu ser uma pessoa que fala mal de quem Deus ama, de falar mal de quem Deus está protegendo. Por isso que ele diz aqui, os olhos do Senhor estão abertos sobre os justos. Escute isso. Os olhos do Senhor estão abertos sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. Então, o justo é ouvido. O justo pode orar, porque a sua oração vai ser ouvida. Aí ele diz, mas porém o Senhor volta o rosto contra os que praticam o mal. Então, se você é uma pessoa que tem praticado o mal, preste atenção, Deus tem virado o rosto para você. E às vezes você pensa assim, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não entendo o que está acontecendo, ou que as coisas não acontecem, por quê? Será que você não é uma pessoa que tem plantado, né, nesse jardim, palavras ruins, palavras maldosas, palavras de fofoca, palavras de engano, palavras de divisão? Ou você é uma pessoa que realmente nutre a bondade na sua vida? Hoje eu quero dizer para você, ore sobre isso.
para você refrear a sua língua de falar mal, de falar o mal, de maldizer, de refrear a sua língua. Escreve aqui nos comentários, porque nós vamos orar hoje especificamente sobre isso. Fala: Senhor, eu quero refrear a minha língua. Gente, eu quero orar junto com vocês, porque eu quero que o Senhor refreie a minha língua. Eu não quero falar dos outros, eu não quero falar mal dos outros, mal de pessoas, mal de situações. Eu não quero estar em roda de fofoca, não quero, porque isso lá na frente vai trazer um problema para mim. Então ore, escreva aí nos comentários: Senhor, refreia a minha língua do mal. E nós vamos orar especificamente sobre isso, amém? Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso. Deus, eu declaro sobre a minha vida: refreia a minha língua do mal. E me ensine, Deus, me mostra quando eu estou lá falando mal de alguém, falando mal de uma situação que eu nem sei se é verdade. Às vezes eu estou só levando uma fofoca para frente, algo que me falaram. Deus, eu não quero ser essa pessoa, porque a tua palavra fala que tu ouve o justo, que tu ouve a oração do justo, mas da pessoa que pratica o mal, o Senhor vira o rosto. E Deus, eu quero ser uma pessoa justa na terra. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja justiça, Pai, veja bondade na minha vida. Espírito Santo de Deus, me revela, Deus. E quando eu for falar mal, às vezes eu estou lá numa roda de conversa, sem perceber, Deus, eu vou começar a falar mal de alguém, vou maldizer alguém, vou mentir, vou levantar uma mentira, uma calúnia. Naquele momento me revela essa palavra. Fala assim: Senhor, me revela essa palavra aqui de Pedro, para que eu me lembre, Deus, no dia que eu for falar maldades, que o Senhor me lembre dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Eu quero te desafiar. Se você é bem corajosa e essa palavra falou com você, você vai pegar essa palavra e você vai colocar lá no seu grupo de amigas. Porque às vezes vocês falam das pessoas. Então eu vou desafiar você, se você é bem corajosa, você vai dizer para suas amigas assim: essa palavra aqui é para que no nosso próximo encontro aqui no nosso grupo a gente não fale mais de ninguém. Para que a gente realmente seja corrigida nisso, em nome de Jesus. E se essas pessoas, que estão ao redor de você, elas querem falar dos outros, talvez não é mais um grupo para você participar. Esses amigos que toda vida que você senta para conversar está sempre falando dos outros. Cuide do seu coração, porque cuidando do seu coração você vai mudar os seus pensamentos e você vai mudar a sua forma de falar. Amém? Que o Senhor te abençoe. E se você chegou aqui no meu canal, eu queria convidar você a ir lá, se inscrever, ative as notificações, porque todos os dias nós temos um tempo de palavra e oração. Eu quero convidar você a estar todos os dias juntinhas aqui comigo. Beijão, Deus te abençoe.